Olá, esse é o quarto episódio do Bloco de Escrita. No episódio anterior, a gente começou a examinar os critérios de avaliação, viu um exemplo de resposta escrito por nossos professores, e mencionou 3 tentativas de resposta de candidatos reais para você baixar para conferir. Neste episódio, a gente vai analisar as respostas dos candidatos. Nós preparamos um documento com uma análise dos 3 textos, apontando alguns erros e fazendo comentários. Veja o link na descrição desse vídeo. Se você quiser baixar o texto antes de continuar assistindo, pode ficar mais fácil seguir os comentários. Se liga que a partir de 30 de julho, o formato dessa questão vai mudar para escrita para discussão acadêmica. Você continua escrevendo sobre sua opinião, mas o texto é mais direcionado para contribuir para uma discussão, e você tem que considerar a opinião de 2 pessoas. De qualquer forma, as respostas são bem parecidas, então podemos aproveitar os exemplos que já temos. No final desse episódio, a gente vai falar do formato novo. Agora vamos ver o que podemos aprender dos outros candidatos. Olha só! O primeiro texto é muito curto. A gente precisa se esforçar para escrever pelo menos as 300 palavras que os examinadores esperam. O candidato usou a preposição by, ao invés de on ou from, e tentou descrever uma situação hipotética, mas não usou as palavras apropriadas, usou tempos verbais errados, cometeu erros com plural e singular e de ortografia. Mas ainda conseguiu apresentar suas ideias. O segundo texto é bem longo, e candidatos provavelmente não conseguiriam escrever tanto, se observassem o limite de tempo. De qualquer forma, podemos aprender bastante com esse texto. Os erros começam com expressões inapropriadas. A primeira pode ser removida, a segunda precisa ser substituída. Outro erro é que informação em inglês não tem plural. Mais um erro de preposição e uso de artigo. Novamente a expressão é inapropriada e mais uma, a número 5. Erro de vocabulário e tempo verbal. Algumas palavras são usadas de maneira estranha, mas o nível de vocabulário é bastante alto. A maior lição que podemos tirar desse texto é provavelmente a necessidade de usar expressões e vocabulário que conhecemos bem para ter certeza que estamos usando de forma adequada. Esse texto deixa bem claro que o autor se deixa influenciar pela língua materna, que parece ser português ou espanhol. Por isso o uso de palavras que parecem fora de contexto e de propósito. Temos que ter em mente que os examinadores esperam que usemos a língua de forma natural. Então precisamos aprender expressões naturais e não tentar construir expressões ou usar palavras baseados no nosso conhecimento da nossa língua materna. O texto apresenta o uso sofisticado de um vocabulário considerável e, apesar dos erros, demonstra um conhecimento razoável do idioma. O terceiro texto é provavelmente o melhor dos 3. Apesar de conter vários erros, demonstra um uso mais natural do idioma, com várias expressões sofisticadas, ainda que com alguma repetição. O texto nos alerta para a necessidade de prestar atenção e se concentrar no exercício da escrita quando fizermos o exame, para evitar erros de ortografia por desatenção, escrevendo palavras de forma correta em um parágrafo e incorreta no próximo. O texto tem um número de palavras dentro do padrão do exame, o que demonstra um bom nível de preparação. Vamos agora tentar extrair vocabulário e expressões para usar nos nossos próprios textos. Extremely important. Well informed. Main discussions. For instance. Most certainly. One very good example. I realized. Nós podemos separar essas expressões em 3 grupos.
Modificadores, em que são adjetivos e advérbios. Marcadores de discurso, palavras e expressões usadas para iniciar sentenças ou parágrafos. Verbos. O uso de modificadores demonstra sofisticação no uso da língua. Extremely. Well. Main. Most certainly. Extremely e most certainly. São considerados extremos e podem ser usados para dar ênfase. Vamos ver outros exemplos. Amazing. Ancient. Awful. Boiling. Delicious. Enormous. Excellent. Exhausted. Fascinating. Freezing. Gorgeous. Terrible. Terrifying. Tiny. Totally. Utterly. Absolutely. And completely. Vale a pena conhecer advérbios que intensificam e suavizam. Por exemplo, Her comments were deeply offensive. Intensifier very or extremely. Her comments were slightly offensive. Softener a little bit. intensificadores. Highly. Used with unlikely, educated, recommended, but not with appreciate, influence, interesting. Strongly influence, appreciate. Greatly appreciate, not with influence. Utterly absurd, ridiculous, but not sorry, busy, glad, lonely. Completely or totally or entirely different, dependent, separate. Thoroughly enjoy. Suavizadores. Slightly different. Slightly can be used with a wide range of adjectives. Mildly surprised. Mildly also collocates with amusing or amused, irritating or irritated, offensive. Loosely based on. Loosely also collocates with centered, structured, related, connected. Faintly ridiculous. Faintly also collocates with amused, surprised, patronizing, absurd. Fairly formal. Expressões com well e main são muito úteis e podem elevar a qualidade do seu texto. Veja esses exemplos. Well before. Well after. Well below. Well above. Well behaved. Well spoken. Well done, etc. Main gate. Main industry. Main ingredient. Main cause. Marcadores de discurso. For instance. A very good example. Esse tipo de palavra ou expressão também é conhecido como palavras de ligação. Lembre que pode ser mais de uma palavra, porque é usado para ligar uma ideia a outra, indicando a relação entre elas. Entre os mais comuns estão os seguintes: adição, And also, besides, further, furthermore, to, moreover, in addition. sequência ou tempo, Next, afterward, finally, later, last, then, when, soon, thereafter. ordem, First, second, etc., finally, hence, next, then, from here on, to begin with, last of all, after, before, as soon as. exemplo, For example, to illustrate, for instance, to be specific, such as, just as important, similarly, in the same way. resultado, As a result, hence, so, accordingly, as a consequence, consequently, thus, since, therefore.
propósito, To this end, for this purpose, with this in mind, for this reasons. comparação, Likewise, in the same manner, way, as so, similarly. contraste, But, in contrast, conversely, however, still, nevertheless, nonetheless, yet, on the other hand, on the contrary, or, in spite of this, actually, in fact. finalização, In summary, to sum up, briefly, in short, finally, on the whole, therefore, as I have said, in conclusion, as you can see. E como é o formato novo da questão independente? A questão de escrita para discussão acadêmica segue um padrão bem definido. Você vai ler 3 textos pequenos, em torno de 80 palavras cada. Primeiro, o texto do professor introduz o assunto, faz uma pergunta que admite 2 posições, tipo a favor ou contra, positivo ou negativo, e pede que você escreva um post para a discussão obedecendo 2 critérios: expressar e embasar sua opinião pessoal, e contribuir para a discussão em suas próprias palavras. Na verdade, quando você observa o primeiro critério, já está atendendo o segundo, a não ser que você copie o material apresentado. Segundo, um texto que apresenta uma opinião favorável ao objeto da pergunta. Terceiro, um outro texto que apresenta uma opinião contrária ao objeto da pergunta. Seu trabalho é escrever pelo menos 100 palavras dando sua opinião, que pode concordar com um dos textos, mas precisa oferecer argumentos originais, motivos para concordar. Quer ver um exemplo? Professor, uma nova história sobre inteligência artificial está no noticiário quase todos os dias. E, claro, as empresas estão gastando muito dinheiro para desenvolver novas tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Antes da próxima aula, quero que você reflita sobre a seguinte questão: a inteligência artificial é uma tecnologia perigosa que, no geral, será prejudicial à sociedade ou é uma ferramenta poderosa que vai melhorar a vida das pessoas? Rita, pessoalmente, acho que a inteligência artificial é uma ameaça. À medida que a inteligência artificial avança, muitos empregos podem se tornar automatizados, deixando as pessoas sem trabalho. Isso certamente aumentará a desigualdade de renda. Chico, eu discordo da Rita. Sou da opinião de que a inteligência artificial tem potencial para resolver muitos dos problemas do mundo, das mudanças climáticas às doenças. Além disso, a inteligência artificial pode nos ajudar a tomar melhores decisões, analisando grandes quantidades de dados e identificando padrões que os humanos podem não perceber. Não deixe de assistir o próximo episódio desse bloco. A gente vai discutir em detalhes como estruturar uma resposta para a pergunta de discussão acadêmica. Assine o canal e fique ligado.